Então, oi pessoal, estamos aqui com Renato Caminha, psicólogo, professor, reconhecidamente no trabalho com crianças e adolescentes e orientação para pais. E hoje a gente está aqui batendo um papinho com o Renato. Renato, seja muito bem-vindo aqui Muito a essa obrigado, muito bom conversa. dia, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, qualquer hora que seja. Para quem está ouvindo aí, né? Renato, me conta um pouquinho, assim, você tem falado bastante sobre a tal da culpa, né, dos pais, essa culpa infundada. Quando você, no seu trabalho clínico, nesse trabalho que você vem desempenhando aí há alguns anos, o que você percebe que mais aflige esses pais que estão nesse percurso? A falta, justamente, aquilo que eu disse que é o permanente atestado de insuficiência. Os pais se sentem insuficientes como pais, porque há uma ideia, há um mito de que a gente, quando tem um filho, a gente deve ter controle absoluto das nossas emoções, a gente não pode falhar, a gente finge que não tem emoções, que mascara para as crianças que a gente não tem medo, que a gente não sente aquilo que a gente sente. Então, os pais, eu acho que os principais níveis que geram sofrimento para os pais é justamente isso, né? A sociedade nos mente que a gente tem que suprir os nossos filhos permanentemente, que a gente deve ser regulado o tempo inteiro, só que isso não é a vida real, né? E principalmente quando a gente tem um filho, que é um evento extremamente estressante e demandante na nossa vida, que a gente tem que executar lá rotinas de ser chato, cobrar e educar, e a gente falha o tempo todo. O tempo e como administrar, né, essa proposta de estabelecer e orientar, estabelecer limites e orientar os nossos filhos, mas também ser amoroso e cuidadoso com eles. Assim, como fazer essa linha tênue? Sabe que é difícil a gente estar o tempo inteiro disponível emocionalmente. Sim. Principalmente com a rotina que você tem. Às vezes você tem problemas financeiros, problemas de casal, você tem estresse no trabalho, e você chega em casa às vezes e tem uma criança que está testando você o tempo inteiro. Por isso que a gente considera que criar um filho sozinho é um evento mega estressante, né? E aí que a gente subverte o que eu falei na palestra ali, a nossa história filogenética dos sapiens, né? O bebê humano não foi feito para ser criado por uma pessoa só, Não foi, né? E nem por um casal apenas, porque alguém tem que ter a disponibilidade emocional para a criança quando ela demanda, né, essa disponibilidade emocional. E, na verdade, as crianças não deveriam nem lutar por isso. Isso deveria ser natural dentro do comportamento do adulto. Por isso que ter filho não é fácil. E por isso que a gente tem que botar as pessoas a pensar o que é e conhecer exatamente o que é ter filho, pelo padrão de renúncia que isso envolve. Aí é que você está a fim de renunciar suas horas de sono, seu dinheiro, sua vida sexual em parte, suas viagens, suas aquisições. Você está a fim de renunciar? E em nome do que você está a fim de renunciar? Esse eu acho que é o maior ponto principal, de colocar as pessoas a pensar, botar a cabeça a pensar, para que eu quero um filho na minha vida? E como eu falei na palestra, é exatamente isso que a gente não consegue responder. A gente consegue responder por que eu quero um companheiro na minha vida? Porque eu quero ter alguém para dividir a vida, para dividir anseios, projetos, viagens. Mas por que você quer um filho na sua vida? Porque eu acho legal, porque eu acho bom, porque é importante, que eu quero uma família. Você não precisa ter um filho para ter uma família, enfim. Eu acho que, basicamente, até a nossa função de educadores parentais, de terapeutas, de profissionais de saúde mental, é botar as pessoas a pensar, porque as crianças são extremamente negligenciadas no mundo afora. Extremamente negligenciadas. E eu acho que você puxou um gancho legal quando a gente pensa na proposta de orientação para pais, né? Afinal de contas, a gente está vendo cada vez mais a demanda de orientação para pais chegar no nosso consultório. E você está muito à frente desse conhecimento aqui no Brasil, principalmente, né? Falando sobre quais são as necessidades dos filhos, como é que a gente pode trabalhar, como é que os pais podem cuidar disso aí. E aí o que eu fico pensando, Renato, assim, como é que você enxerga, por exemplo, o conhecimento de orientação para pais no trabalho dos psicólogos? Muito falho ainda, né? Porque geralmente os psicólogos vão tratar questões da infância, e quando a gente trabalha com questão de infância e adolescência, a gente tem o trabalho é sistêmico, é impossível você não incluir os pais. E é uma equação que a gente diz que quanto maior a participação parental, melhores são os resultados na terapia. E faz parte, eu acho que os terapeutas precisam
levar mais conhecimento através de palestras, de divulgação, de eventos como esse, por exemplo, difundir o nível de conhecimento, produzir e escrever, produzir conteúdo de qualidade, de base científica, né, para justamente mostrar para o mundo aí aquilo que a gente eu chamo de escola de pais, mas para o desenvolvimento de uma parentalidade consciente, que você conhece exatamente todos os processos que você vai passar, que já são previsíveis e conhecidos pela ciência, desde o nascimento do seu filho até a vida adulta. Então, acho que cabe a gente ter um preparo maior para a difusão desse tipo de conhecimento e a nossa obrigação tornar esse conhecimento social, levar isso para a sociedade, a difusão de conhecimento científico. De que saia da bolha psi, né, e que isso atinja cada vez mais o público geral, né? Exatamente, sair da bolha psi. E uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, quando você fala, é que, de maneira geral, por exemplo, eu, enquanto psicólogo, ainda atendo só adultos. Mas são adultos que são pais. Uhum. E o que eu escuto muito de colegas falando é o tanto que, de maneira geral, orientação para pais é quase como se fosse um trabalho de psicólogos infantis. Não. Então, por isso que o nível do conhecimento é o quê? Vem um paciente adulto seu e se queixa, por exemplo. Eu acho que eu estou sendo um pai insuficiente, porque com 3 anos de idade que está meu filho, ele está birrento, ele contesta tudo. Aí dá vontade de perguntar assim, que parte você não sabia que uma criança de 3 anos de idade faz birra e contesta tudo? Uhum. Se você não sabe isso, é normal que você venha puxar para você alguma coisa que você está fazendo de errado. Sim. Ou de alguma falha nessa criança que inclusive pode ser encaminhada para terapia, porque o ambiente não está sabendo manejar com a birra. Então, essa é a hora que um terapeuta de adulto tem que conhecer a infância. A gente tem curso de especialização de infância e alguns alunos dizem assim, eu vim para conhecer, embora não atenda criança e não queira atender. Mas é fundamental que a gente conheça a infância, até para desconstruir impressões equivocadas dos nossos pacientes e orientá-los de uma maneira, né, coerente, uma maneira concisa. Enquanto terapeutas, o tanto que a gente tem esse papel exatamente de orientação, né? Mesmo que a gente não trabalhe exatamente com o público infanto-juvenil, mas a gente tem esse papel de orientação, né? Exatamente. E de estar por dentro do que está acontecendo, dessas previsibilidades das fases de desenvolvimento. Exatamente, conhecer as etapas do desenvolvimento e o que é previsto que a gente já sabe ali em cada uma dessas etapas. Perfeito. E aí o que eu queria te perguntar, assim, pensando nessa proposta de orientação para pais, o que você indicaria para a comunidade psi? Para começar a atentar para esse olhar da orientação para pais, mesmo quem não trabalha com a comunidade infanto-juvenil? Olha, busque literatura de referência, literatura que tem embasamento científico. Hoje a gente vive um fenômeno, para você ver a demanda dos pais, hoje a gente vive um fenômeno que eu chamo de proliferação de educadores parentais nas redes sociais. E essa proliferação, muitos desses educadores parentais não têm embasamento científico nenhum. Uhum. E quando eles passam orientações, faça assim, faça assado, e os pais vão lá e tentam fazer e não conseguem, como é que os pais se sentem? Se sentem fracassados. E acham que eles são o problema, porque estão vendendo para eles fórmulas prontas que são inexequíveis, incapazes de serem executadas. Então é isso, né? Eu acho que a gente tem que buscar conteúdo, buscar formação, buscar palestras. Pessoas que estão nesse evento aqui, de uma certa maneira, estão buscando isso, buscando uma atualização. Buscando informação, buscando de alguma maneira uma luz, né? Um norte do que eles podem... Saber que a gente precisa se completar em termos de informação. E o que eu falei na palestra é justamente assim, nós, psicólogos, precisamos nos abrir para a diversidade, porque o mundo está muito diverso aí fora. Sim. E a gente vê, por exemplo, eu tenho relatos que acontecem, relatos de pessoas que falam, que chegam na terapia e dizem assim, eu já passei por terapeutas, uma mulher, passei por terapeutas, por algumas terapeutas, e dizia, eu não quero ser mãe. E aí, por causa da maternidade compulsória que a gente tem aí fora na sociedade, aí a terapeuta diz assim, mas você não achou a pessoa certa ainda, vai chegar um momento que você vai se sentir incompleta. Olha esse terapeuta falando isso. De violência, né? É uma violência. Como é que um terapeuta, por exemplo, minimiza a questão de um paciente negro quando ele fala de racismo? Pequenos atos racistas.
Esses dias um amigo meu que é negro me disse o seguinte: eu não me sinto muito à vontade naquele shopping tal, porque aquele pessoal fica me olhando com jeito snob. Se isso chega num terapeuta que não tem uma noção sobre o mundo que ele vive e a sociedade, de quão racista o que esse cara vai dizer assim? Não, eu acho que é a sua autoestima, sua autoestima escambau. Não, é o meio que está é o meio que está rejeitando você. Então a gente precisa se atualizar, porque hoje a gente vive num mundo com muita expressão xenofóbica, gordofóbica, transfóbica, homofóbica, e a gente precisa entender esses pacientes. Questão de racismo muito presente. Se você não tem capacidade de entender essa realidade, hoje a gente tem pacientes que são assexuais, não assexuados. Assexuados nascem sem sexo, assexuais. A gente tem levado para o Concriarte essas temáticas. Na mesa do ano passado estava a Babi Dewitt, que é uma escritora declaradamente, está nas redes sociais, que se diz assexuada. Você não gosta de sexo, para mim não precisa de sexo. Por vários terapeutas que ela passou, fez dosagem hormonal, diziam isso não é natural. Ela foi violentada por terapeutas. Violentada. Por quê? Por falta de informação. Então, a falta de informação faz com que a gente muitas vezes violente os nossos pacientes. Reedite um bullying, mesmo que seja um bullying subliminar ali. Então, por isso a gente precisa estar informado. E também lá no Concriarte, teve uma vez uma pessoa que teve um piti lá e disse assim: eu não consigo atender uma mulher que não gosta de criança. Aí a pessoa disse, numa mesa, né, com mulheres extremamente bem-sucedidas e conhecidas, não mães, declaradamente não mães, porque não queriam. E aí uma delas disse assim: olha, você está confundindo não gostar com criança com maltratar a criança. E ela assim, mas eu não daria conta se uma paciente minha dissesse, eu não quero ter filho. Então, que bom. Nesse congresso você está aprendendo que você não pode atender esse tipo de demanda. Sim, é que simples bom. assim, que bom, né? Então, essa é a nossa função. Nossa função é trazer... Eu tenho dito que nosso congresso tem sido um congresso disruptivo, porque tem trazido essas questões, Verdade. mas Então, assim, mesa com negros, falando de racismo, mesa de gordofobia, de transexuais, a gente já trouxe trans falando, pessoas especializadas em trans. Muitos psicólogos se surpreendem que a transexualidade pode começar a mostrar a sua cara a partir de 3, 4 anos de idade. E quando isso chega a uma criança que começa a ter manifestações transexuais, os pais correm direto para um terapeuta e esse terapeuta tenta consertar isso. Olha o nível da violência. Assim como no passado, quando chegava alguém que se dizia gay no consultório, né, a gente buscava a cura para isso. A cura, né? As terapias de conversão. A terapia. Então, assim, não, há algo de errado. A DSM passada já classificou a homossexualidade como psicopatologia. Então, olha... A gente tem todo um histórico, né? Uma óbvio. Carga histórica aí que se a gente não se atenta a isso, a gente acaba reproduzindo isso no consultório, né? Por exemplo, mulheres livres sexualmente, né? Elas muitas vezes, eu estou falando de relatos que eu ouço, de serem coibidas ou ditas pelo terapeuta, não, mas isso não é um comportamento muito... por isso que você não arranja namorado. Mas eu não quero namorado, eu quero transar. Uhum. E isso visto como uma coisa assim, quando mulheres se empodera se empodera com relação à sua sexualidade, isso é mal visto socialmente e mal visto e julgado por terapeutas. Então a gente precisa de uma reciclagem muito grande. Eu falava na palestra agora, começar por conceitos que são machistas da ciência, função materna e função materna. Não existe isso. Isso é uma palhaçada. Isso é uma divisão de castas sociais que escraviza a mulher, coloca a mulher numa condição de super responsabilização pelo desempenho, desenvolvimento e educação de uma criança, né? E exonera praticamente o homem. A responsabilidade masculina fica completamente oculta nesse processo. Não é minha função, não é meu papel. Não é meu papel levar meu filho em festinha infantil, isso é coisa de mulher. Né? Tudo aquilo que a própria ciência da psicologia contribuiu muito para isso, tudo aquilo que é do delicado, do fofo, do meigo, é do universo feminino. É menino. O universo masculino é o da brutalidade, da virilidade. Né? É isso. Que são as heranças genéticas, as heranças sociais que a gente está carregando até hoje, né? Exatamente. Mas que já não fecham mais na sociedade. Não fecha. Então, a gente tem que se abrir como terapeutas para o que nós vamos fazer para a inclusão da diversidade.
Inclusive os neurodiversos, Neurodiversos também não podem ficar de fora dessa história. A sociedade tem que incluir, não eles que têm que entrar na caixa da sociedade. A sociedade deve se abrir para a inclusão. E a inclusão, quando eu falo inclusão em amplos. Tantos aspectos, né, da sociedade. Exatamente. Eu acho que a gente tem um mundo hoje, principalmente em expressão de diversidade sexual. A gente tem uma diversidade sexual hoje enorme, brutal. O que a gente vai fazer? Vai rejeitar as pessoas, botar dentro da caixa? Não, a gente tem que dar um jeito essas pessoas serem ativas e participativas na sociedade. E serem compreendidas na sua experiência, né? Porque, de maneira geral, é isso que acontece mesmo. A gente tenta historicamente falando, né, categorizar elas em caixas, a gente tenta falar assim, você vai ser isso aqui. E a tendência é a rejeição, né? A discriminação, é o afastamento. Eu espero de você isso. Né? Exato. E aí quando você não responde, agora, vamos lá, né? O que a gente tem que ver com a sexualidade dos outros, com quem ele se deita? Por favor, vá cuidar da sua vida. Por que isso é agressivo para você? Chega a ser tão incoerente que é quase que lei de mercado, economia. Você gosta de mulher, por que você ataca gays? Porque quanto mais gay tiver, mais mulher sobra para você. Seria assim, impensável isso, é ridículo. Você deveria fomentar, inclusive, e aplaudir a homossexualidade. Que bom para você. Mas não, a necessidade do agredir. Eu gosto muito o Leandro Carnal falou uma coisa muito interessante, que a homofobia é o discurso entre dois gays, um assumido e outro não. Porque o que a homossexualidade do outro faz em você provavelmente deve mexer com coisas suas que você não lida muito bem. Mas enfim. Tem algumas questões aí que estão precisando ser resolvidas, né? Por que incomoda tanto? E aí eu acho interessante quando você fala sobre essa questão das rejeições, né? Do que eu espero do outro, porque naturalmente isso vai desaguar na relação dos pais com os filhos, né? Exato. Assim, quase do protocolo que os pais esperam em relação aos filhos, né? Assim, do que eles têm que ser, do que eles têm que fazer, aonde que eles têm que chegar. Isso eu sempre falo e escrevi sobre isso, assim, que a pior coisa que a gente pode ter é roteiro para os filhos. Porque, então, esse filho... Por isso que a questão começa lá atrás. Para que você quer um filho na sua vida? Para curar trauma, ferida narcísica? Qual é o problema? Para que ele seja aquilo que você nunca conseguiu ser na vida? O que você está pretendendo exatamente com um filho? Porque aí quando você coloca, como eu disse, deveria ser o ato mais generoso da humanidade, colocar um filho e não esperar nada dele. Porque você não controla. Perfeito. Deixa ele ser como é. Você vai aceitar que ele seja transexual ou não? Transexual bota para fora de casa, não aceita. Então não bota filho no mundo. E a gente cai nessa armadilha. Aí eu queria que o meu filho estudasse, fosse fazer intercâmbio, aprendesse inglês, depois fizesse uma faculdade, fosse bem sucedido financeiramente. Você não controla isso. Você está pronto para aceitar ou não torturar o seu filho para que ele seja isso? E aí me perguntam, então você não escreve roteiro nenhum para os seus filhos? Eu digo, está escrito isso. Eles podem me cobrar depois. O único roteiro que eu escrevo, eu espero que eles sejam gente do bem. Dentro da sociedade, sejam gente integrada, gente do bem. Fora isso, com quem vai dormir, onde vai morar, o que vai fazer de trabalho, onde vai viver, whatever. Esses são os valores que você quer passar para os seus filhos. Exatamente isso. E já disse uma outra coisa também. Nunca deixem de viver as suas vidas para cuidar de mim. Quem cuida de mim sou eu. Se eu quero ser bem cuidado, eu que faço um plano de assistência na terceira idade para morar com segurança, porque não posso exigir que os meus filhos cuidem de mim, nem quero isso. Mas isso é um ato de desamor deles? Não. O amor não precisa estar presente. Eu posso viver todos os dias com você, a gente vive uma relação de inferno. Amor é uma coisa que está aqui dentro da cabeça, que a gente se vê de vez em quando, se não se vê, ok, tudo bem, porque não deu, e a vida está cada vez mais difícil, e a prova disso é que existem aí grandes abandonos de idosos por parte dos filhos, porque não tem, de fato, uma relação legal, exigiram demais esses filhos, e esses roteiros, ao invés de aproximar, eles afastam. E aí aquele ato que acaba se tornando egoísta, né, do ter um filho para cuidar de mim na velhice, acaba saindo pela culatra, né? Você vai ter um filho e vai dar um pé na sua bunda na velhice. Exato. Quando ele puder se libertar. Exato. Renato,
Só pra gente começar a concluir, assim, uma dúvida que eu tenho muito grande, assim, se você pudesse dar um conselho, uma palavra para quem tá começando a pensar em ter filhos, o que você falaria para essas pessoas? Eu diria, leiam o meu livro. Ah! Cabe um Filho na Sua Vida, da editora Arte em Livros, que ali a gente vai ter o diálogo entre o cérebro biológico que produz os algoritmos reprodutivos e o cérebro cartesiano, que é o que a gente não exercita na hora da reprodução. Passou no teste, bora. Cabe um filho na sua vida? Essa é a pergunta, né? A questão, filho é o maior ato de generosidade, não espere nada dele, é só renúncia. Só renúncia. Você está pronto para isso? Sabe qual é, até hoje, o fato mais genuíno que eu já ouvi, mais próximo de uma resposta mais cartesiana e coerente com relação a ter filhos? Eu gostaria de participar da vida de uma criança, de ajudar a educar, de ser uma fonte de amor, de proteção. Eu acho que isso é extremamente válido. O resto é tudo um grande besterol. Eu quero ter filho porque eu quero ter uma família. Não precisa ter família, não precisa de filho para ter família. Eu quero ter um filho porque nós somos gente boa, eu, meu marido, a minha mulher, sei lá o quê. Isso não é garantia de coisa nenhuma. Eu quero ter filho para cuidar de mim quando eu for velho, eu quero ter filho para manter os humanos no planeta. Tudo uma grande bobagem, né? E a maioria das pessoas não falam que querem ter um filho porque ela quer ter uma experiência emocional de participar da vida de alguém. A minoria chega a isso. A minoria chega a essa concepção, né? Depois tem filhos assim, nossa, eu não sabia que era assim. Ou, por exemplo, olha que interessante essa história, só para encerrar, que eu ouvi esses dias. Um casal, os dois, homem e mulher, CEO de uma empresa. E aí resolveram ter filho. Só que eles não param em casa, eles vivem viajando para o exterior e o filho vive permanentemente com uma babá. Isso é uma resposta a uma demanda social. É ticar ali, ó, filho, plantei a árvore, viajei para Roma. E a criança? E as necessidades dela? E as necessidades da criança, exatamente. E as necessidades da criança. E o desenvolvimento emocional dela. Para quê? Para terceirizar? Então é isso que a gente não deve fazer. Fica aí a reflexão, né? Para quem está pensando em ter filho e refletir se realmente cabe um filho na sua vida. E eu até faço uma brincadeira. Enquanto as pessoas estão procriando, a gente não fica desempregado, porque depois vai todo mundo resolver esses problemas na terapia. Não vamos ficar com certeza. Ai, Renato, eu quero muito te agradecer pela presença aqui. Quer dar uma palavrinha antes de a gente encerrar? Não, eu que agradeço o carinho que eu fui recebido em Maceió, essa cidade que eu adoro, pelo pessoal da Insérie, Jaqueline Leão, por você, por toda a equipe. Então, só agradecer. Que bom. E esse evento maravilhoso, o Toque, é justamente isso. Eu, como eu disse lá, eu adoro a palavra do Fernando, o livro do Fernando Pessoa, o livro do desassossego. Eu acho que a gente tem obrigação e função de desassossegar as pessoas. Temos mesmo, é o nosso papel, né? Renato, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Então, gente, estamos encerrando aqui esse papinho com o Renato Caminha. E é isso. Muito obrigado. Até breve.